E hoje eu estou aqui com ela na suíte Neon do Oasis Motel para bater um papo super interessante sobre empreendedorismo, vida materna, libido, autoestima, que a gente vai falar muito, sobre mudanças, que mais que a gente vai falar, Jennifer? Sobre superação. Superação. A Jennifer tem bastante motivos para estar sempre superando as fases, né? Ela trouxe bastante história antes. Como vocês sabem, a gente sempre bate um papo para conhecer o convidado que a gente vai trazer aqui no canal. A Jennifer, conhecida como Maria Fifi, ela tem um empreendimento onde ela trabalha para realçar as belezas das mãos das mulheres. Então a gente vai falar além do trabalho dela. Vamos falar sobre a vida pessoal também. A gente traz um pouco do pessoal sempre aqui no canal. É um prazer receber você. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Jennifer. Antes de a gente dar continuidade no nosso papo, já vou trazer a nova parceria, onde trouxe um mimo para Jennifer. Que é a delícias da Nina. Esses daqui são cupcake. Cupcake não, esses daqui são donuts. Temos donuts. A gente já tem aqui então a Nina, onde ela vai estar oferecendo os mimos para os nossos convidados. Tem mais lá pra você, tadinha. Então já segue a Nina, Delícias da Nina. Segue a Jennifer, que a gente adora fazer um merchan. Jennifer, fala o seu arroba, o pessoal e o profissional. O pessoal é Jennifer Rosa, _unhas. E o profissional é Maria Fifi Esmalteria. Maria Fifi, _esmalteria. E a Jennifer, como vocês podem ver, ela tem uma carinha muito nova. Ela tem 27 anos. Começou aí no ramo da beleza desde os 13 anos. Então ela vai contar como foi parar no Maria Fifi. Ela mexia também com cabelo, né? Com cabelo. Minha primeira experiência, na verdade, foi em um salão de beleza de bairro pequeno, com 13 anos. Então, ali eu fazia, a princípio, eu fazia toda a parte de lavagem de material, lavava a cabeça dos clientes, depois escovava. E conforme foi passando e a necessidade da minha parceira na época foi aumentando, eu fui aprendendo outras demandas, como progressiva, auxiliava em penteado, comecei a fazer maquiagem, comecei a fazer unhas. Então, o meu primeiro contato profissional falando foi ali. Mas antes disso, eu já era aquela manicure assim, que todo mundo conhecia, que ia de porta em porta com a maletinha, fazia a unha das clientes, sentada no balde, sentada no banco, sentada no chão, onde estivesse, para poder entregar um trabalho. Então, eu tô nesse mercado há mais de 10 anos. E é interessante falar que, como eu comecei muito cedo, eu tive uma iniciação no salão, mas eu fui para o mundo corporativo, porque essa primeira pessoa assim, que é um anjo na minha vida, ela sempre me incentivou muito a estudar. Então, mesmo nesse início, mesmo com 13, 14 anos, eu trabalhava no salão, mas eu fui fazer Senai, eu fui fazer ETEC, eu fui fazer faculdade, e com isso eu consegui ainda conciliar com os atendimentos do salão, principalmente de fim de semana. Quando a minha jornada de trabalho mudou e eu precisei aplicar um pouco mais do meu tempo e estar mais disponível para a empresa que eu estava trabalhando, que era uma empresa muito grande, muito boa aqui na cidade, por sinal, eu saí do salão. Mas isso eu já estava com 19 anos, já tinha uma boa bagagem assim de experiência, não só com atendimento ao cliente, mas experiência no salão mesmo, de atendimento ali, de fazer. Então, ali eu consegui ter a iniciativa, tanto em unha, quanto maquiagem, quanto depilação. E quando você trabalha em um salão pequeno, que tem só 1, 2, 3 pessoas trabalhando, você tem que fazer tudo. Não tem essa. Mas daí eu me encontrei com 19 anos, naquele momento que eu tinha que decidir uma coisa ou outra, porque eu não estava sendo bom em nada que eu estava fazendo pela exaustão. Então, eu continuei na faculdade e fui para o mundo corporativo e dei ênfase no mundo corporativo. Quando eu estava entre 23 e 24 anos, fiquei grávida. E o mundo corporativo, ele não entende a necessidade de uma mulher grávida. Na verdade, a necessidade da grávida ali, eu não posso reclamar que eu fui atendida, eu tive uma coordenadora, a melhor coordenadora da minha vida ali no momento. Mas, na verdade, o sistema não entende a necessidade de uma mulher. Exatamente isso. Mas assim, o meu problema é porque eu engravidei bem no meio da pandemia. Descobri a gestação em novembro, quando foi em março estourou a pandemia. Então eu tive uma coordenadora, assim, a minha gestação foi super complicada.
Foi uma gestação de alto risco. A gente tomei remédio para segurar o Anthony até o 5º mês. Mas eu super fui amparada durante a gravidez. Mas quando o Anthony nasceu, no meio de uma pandemia, eu voltei para a empresa 6 meses depois do nascimento do Anthony. Todo o sistema tinha mudado, porque a empresa tinha sofrido um ataque hacker. Então foi um choque muito grande. A iniciação da vida materna, a mudança total dentro do mundo corporativo, a dinâmica de você ter um bebê dentro de casa e ter que conciliar isso com uma pandemia. O choque ali foi tão grande que, assim, literalmente eu espanei. Então, eu já estava nessa época atendendo algumas pessoas, principalmente da família. Eu já tinha voltado um pouco antes de descobrir que eu estava grávida, eu já tinha voltado a atuar no mundo das unhas. Só que eu fazia o quê? Eu atendia só o pessoal da família e eu foquei. Em vez de fazer muitas coisas, eu foquei. Eu falei assim, eu quero fazer unha e eu vou me especializar na área de alongamento. Fui fazer curso com a Barbie das Unhas em São Paulo, fiz curso com a Michele Santos e fiz curso com a Tainá da Aquarela. Eu fui buscar especializações que não tinha aqui em Piracicaba. Porque vale reforçar que, como você falou, desde os seus 13 anos, com a experiência que você teve no salão de bar, que teve o seu anjo, né, que você falou, que te incentivava a estudar, acho que isso fomentou a sua vontade de buscar mais conhecimento na área sua. Com certeza. Só que assim, eu era um polvo. Eu fazia tudo, abraçava tudo. Quando eu decidi voltar para o mundo da beleza, eu quero ser boa em uma coisa. E eu fui buscar aperfeiçoamento naquilo. E é bem interessante falar porque o Anthony, ele veio em toda essa transição entre que eu estava voltando para o mundo das unhas, eu já tinha feito uma especialização, fiz um curso básico de manicure básica e um curso de alongamento para aprender todos os alongamentos, só que no mundo dos alongamentos também tem isso. Não dá para você ser boa em gel, fibra, acrílico, tudo junto. Ou você se especializa em uma coisa, ou você vai ser medíocre em tudo que você faz. Ponto. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu ainda continuei fazendo os cursos. Tanto que o primeiro curso que eu fui fazer fora, que foi em São Paulo, com a Barbie das Unhas, o Anthony tinha 6 meses. Eu amamentava ainda, eu deixei o Anthony com o pai dele. Fiz um bate-volta para São Paulo, fiquei um dia, fiz um dia de curso, voltei para Piracicaba, outro dia, e assim durante 3 dias. E na época, a cobrança foi gigantesca. Porque assim, que absurdo. Como você tá deixando um bebê de 6 meses para fazer um curso em São Paulo? E eu tinha que fazer naquele momento, porque eu já ia voltar para o mundo corporativo e eu já sabia que eu não ia me encontrar lá, porque eu já estava com essa transição, com essa coisa dentro de mim. É que ninguém viu, mas a mãe tem aquele negócio, nossa, se eu voltar eu vou me afastar dele também. Não vou ter tanto tempo de qualidade com ele. Eu acredito que o meu pior erro foi esse. Porque eu tava me sentindo muito cobrada, porque vida materna, empreendimento nascendo ali, fazendo os aprimoramentos, curso e tudo mais. No mundo corporativo também fazia muito curso. Eu sempre estava lendo alguma coisa, eu sempre estava buscando alguma coisa, eu sempre estava envolvida em algum projeto. E quando eu me deparei assim, voltei, eu lembro que foi tão doloroso, porque ele tinha ficado o tempo todo desses 6 meses comigo. Como estava no meio da pandemia, não tinha creche. Eu encontrei uma pessoa para ficar com ele e eu acho que foi um dos piores dias da minha vida, se não o pior. Mas eu tive que ir dirigindo pela primeira vez sozinha da minha casa até o lugar que eu ia deixar ele e era uma distância bem interessante. Fui dirigindo sozinha para poder começar a pegar o carro, porque eu entendia dentro de mim que não dava para ser mãe e não dirigir. Não nas minhas condições e com tudo que eu fazia. Sim. Então eu fiz aulas extras. Fiz 20 aulas extras, ainda dirijo mal ainda. Fiz 20 aulas extras para poder pegar o carro e levar a criança. Eu lembro que eu entrava às 8 e eu cheguei 9h30. Mas assim, o trajeto foi perfeito. A questão foi comigo, porque eu deixei ele na porta da pessoa, ele começou a chorar. Daquele desespero. Aquele desespero.
eu entrei no carro e eu não conseguia parar de chorar, não conseguia me acalmar para poder seguir viagem. E eu atrasei 1h30 para entrar no trabalho. As pessoas acharam, ela não vai vir hoje. Literalmente, porque não era de atrasar. E um choro, assim, gente, parecia que vinha da alma aquilo. Parecia que eu tava abandonando ele. E foi assim durante 2 anos. O Anthony não ficava com ninguém. O Anthony foi literalmente um bebê de pandemia. Ele é uma bênção na minha vida, um amor na minha vida. Mas ele não ficava com ninguém. E durante 2 anos a minha rede de apoio foi muito escassa. Muito escassa. Ele começou É que nasceu também o Anthony, nasceu o seu sonho. Nasceu uma mãe, nasceu uma empreendedora e morreu junto com ela várias coisas. Porque para uma mãe nascer, morre uma adolescente. Ninguém conta isso. Sim. E como é doloroso esse nascimento. Porque vocês já prestaram atenção que quando você tem um bebê, todo mundo vai na sua casa para visitar, mesmo na pandemia, para visitar o bebê. Sim. Mas eu não posso reclamar, porque assim, durante minha gestação toda, mesmo sendo uma gestação muito difícil, eu fui tratada com muito carinho, eu fui muito mimada pelas pessoas que trabalhavam comigo, pela família do meu ex-marido, eu fui muito acompanhada, ele também assim foi um chuchuzinho na época, tudo que eu precisava estava ali. A questão é mais interna, e as pessoas não conseguem entender isso porque é interno. A mudança é interna. E morre, não adianta. Aquela adolescente morre, nasce junto com a mãe uma caixinha de preocupação, uma caixinha de culpa, e elas se revelam para ficar abrindo dentro da sua cabeça. Ainda mais no meio de uma pandemia. Sim. Porém, por outro lado, eu acredito que foi o pontapé que eu precisava para sair do armário e buscar a profissão que eu queria. Porque as pessoas tendem a achar que ser manicure não é uma profissão decente. Que ser manicure é para quem não deu certo. Que ser manicure é para quem não teve opção. E uma das coisas que eu deixo muito clara no meu espaço, tanto para as clientes que eu estou atendendo, quanto para quem eu estou contratando para fazer parte da minha equipe, eu estou aqui porque eu amo o que eu faço. E além de amar o que eu faço, eu preciso que as pessoas entendam, as pessoas que estão trabalhando para mim, as pessoas que estão trabalhando comigo e que vai procurar o meu serviço, que eu não estou ali porque eu dei errado. Eu estou ali porque eu escolhi estar ali. Eu estou ali porque eu amo fazer unha. Eu estou ali porque eu tenho certeza absoluta que eu posso melhorar o seu dia, a sua semana através das suas mãos. Então, se eu não tivesse ficado grávida, talvez eu não sairia da empresa que eu estava, talvez eu não iria fazer esse aperfeiçoamento que eu precisava fazer para estar atuando na área hoje. Eu não teria dado assim vários pontapés de impulso. E é interessante que você falou assim, você saiu para ter mais tempo com o Anthony? A princípio, sim. Só que ninguém conta, gente, que a vida de empreendedora é uma loucura, é um desafio por dia. Vários desafios por dia. Então eu e aí veio para mim mais uma situação que foi sim, não só um desafio, mas foi frustrante. Porque eu saí de uma empresa excelente, que eu gostava do que eu fazia. Tinha algo que você não se preocupa no final do mês, o quanto que deu, o que vai pagar. E não só isso, o time que eu trabalhava era um time muito excelente, pessoas muito boas. Eu me sentia desenvolvida, mas eu saí de lá porque eu sentia que eu tinha aquela necessidade. E estando na empresa, iniciando o empreendedorismo, casa, marido, filho, eu sentia que eu não estava sendo boa em absolutamente nada, eu estava sendo medíocre em tudo, e eu abomino a mediocridade. Então, assim, se for para fazer mal feito, nem faz, entendeu? Tivemos uma pausa aqui, porque imprevistos acontecem, como na vida. Parou o microfone, vamos fazer aqui para continuar com uma ótima qualidade, para você continuar contando a sua história, que está sensacional. Né, Gustavo, né, Eva? Sim. A gente sempre pede a voz do Alei para dar um feedback. O Alei está tão próximo. O Alei dá risada. O Alei fala, a voz tá ruim, o Alei tá vai dando arrumar sono. o cabelo. Então, como você estava falando, realmente, a gente às vezes tem um sonho, é muito difícil. A única coisa, acho que é do casal, são sonhos, tipo, que já é
pregados, né? Tipo assim, Filhos, questão filhos, casa, casa, carro, sexo. viagem, sexo. Pra homem, principalmente, sexo. Uhum. Homem vive sem muita coisa, mas sem sexo, poucos, né? E aí, voz do além? E aí, vai... Então nós estamos errados, realmente. E daí, quando você tem essa rotina que eu tinha, o sexo, amigo, ele vira artigo de luxo. Ainda mais quando você tem um bebê em casa. Quando tem 2 bebês, né? Que é o empreendimento e... Então, literalmente, eu estava numa fase materna. E outra coisa que eu acho que é importante pra gente falar, pra só encerrar essa parte da fase materna é: você gere uma criança durante 9 meses, essa criança nasce. E, gente, nada volta a ser a mesma coisa. E eu não estou falando que vai ficar ruim. Mas o nosso corpo muda, nossos pensamentos mudam, nossas prioridades mudam. Eu sinto As nossas que... preocupações. Porque eu mesmo, por exemplo, eu sempre falo, comento. Se fosse só eu passaria fome. Se fosse só eu estaria, tipo, andando a pé, pensando, não tem problema não ter algo para locomover, se fosse só eu. Mas quando tem outro ser que realmente, tipo, não pediu para estar ali. Não. Foi uma Exige consequência muito nossa, da enfim. gente. E quantas noites a gente, principalmente quando você depende de empreender para viver, Sim. quantas noites você fica em claro pensando como você vai fazer para levar para casa o pão, para levar para casa as oportunidades de lazer, as oportunidades de conforto, porque nós estamos vivendo numa fase que só sobreviver não é interessante, a gente quer viver. Sim. E sobreviver, hoje em dia, o básico, né? Porque, pelo menos a minha infância era assim. Minha mãe dava o arroz e o feijão. O resto, meu filho, você corre atrás. Bolacha, Danone, lazer, cinema, era artigo de luxo. Então, assim, pra mim, isso, como mãe, é inadmissível. Criança precisa de lazer, criança precisa sair de casa, criança precisa de estudo, criança precisa de tanta coisa, e para dar conta de tudo isso é muito grande. Voltando a falar de ciclos, né? Eu sinto que o meu corpo começou a voltar ao normal quando o Anthony fez 3 anos. E como isso foi difícil, porque eu utilizava um método contraceptivo, retirei, daí tem aquele boom, a libido vai lá em cima, daí você começa com outro método e vira uma bagunça, o seu corpo vira uma bagunça, a cabeça vira uma bagunça. Depois que eu me tornei mãe, e isso eu falo com muita propriedade, eu sinto que nunca mais o meu corpo foi meu, de verdade, meu, só meu. A mãe, ela não tem essa liberdade de entrar no banheiro para fazer suas necessidades, para tomar um banho, fechar a porta e esquecer do mundo que nenhum pai faz. A mãe, ela não tem a opção de deitar e o filho querer, porque assim, eles querem um afago, que é um aconchego, e pega no peito, e pega na barriga. E você não tem essa opção. Teve uma época que eu ficava muito irritada do Anthony simplesmente chegar próximo ao meu peito, assim, de vontade assim de sair correndo. Sim. E quando você não tem um parceiro que consegue entender isso piora muito a situação. Eu comentei até com a Eva esses dias que é muito difícil, eu acredito que é muito difícil o sentimento que a mãe tem, a questão de proteção, falar, o pai é protetor, mas é muito diferente, o homem ele consegue, tipo, não sei, o sentimento, eu acho muito diferente, sabe, ter aquele... É uma vivência diferente. Eu acho que demora pra cair realmente a ficha que ele é pai. Daí, muitos relacionamentos acabam porque o pai não tem a maturidade de se colocar como pai, de se colocar no lugar de pai. E isso é muito complexo, porque você pega uma mulher que tá passando por tudo isso. E fora que o homem também não tem a tem questão da essa autoestima base, que muda. Tipo, não tem hormônio alterando. Hormônio, muito cabelo. complicado. Porque assim, Corpo, voz do além. Voz do além, é verdade, voz do além. O corpo, assim. E pra mim, principalmente a parte da autoestima, foi um tapa. Porque eu sempre tive uma autoestima baixa. Porque eu fui deficiente a vida toda, não enxergo do olho direito. Então eu tinha uma questão com o meu olho, tanto que na minha adolescência inteira eu usava uma franja de lado, cabelo alisado. Eu não tinha coragem de sair de casa sem maquiagem para ir na padaria. Quando eu casei,
eu melhorei um pouco isso, eu assumi o meu cabelo black, eu fui me convencendo de que sim, eu sou bonita sem maquiagem, sim, eu posso ser bonita ao natural, mas como é difícil isso na vida materna, porque assim, a maternidade já faz você engordar. Daí você tempera isso com uma falta de rotina, com o fato de que seu corpo está explodindo ali, literalmente, porque você está gestando uma criança, com uma pandemia, ansiedade, você coloca tudo que uma casa demanda. É por isso que tem muitas mulheres que têm a depressão pós-parto. Sim. Por falta de ter uma rede de apoio, por falta de ter ajuda. Isso é muito complicado, é muito complicado. E tem coisas que, assim, gente, o homem, quem é mulher sabe, quem é dona de casa sabe, ele precisa ser demandado, ele precisa que ele tenha alguém que fale assim pra ele assim, olha, anjo, alecrim dourado, lava a louça. Sim. Ele lava a louça, mas ele não guarda a louça. Ele não limpa o fogão e ele não limpa a pia. Ele só lava a louça, ele só faz aquilo que você pede. Daí na hora que você fala assim, então, alecrim dourado, lava a louça, guarda a louça e limpa o fogão, porque não existe você fazer uma coisa mais ou menos, você faz tudo. Você fazer isso uma vez, ok. 2 vezes, poxa, 3 vezes você já virou mãe do cara. E daí ele começa a te ver como mãe, porque você só pede e só cobra. Você já tá na sua cabeça que você realmente é mãe de todo mundo, porque só você toma. E chega num momento que, assim, a exaustão bate. E a gente vai deixando as coisas de lado. A gente vai deixando de nutrir aquele casamento, aquele relacionamento, porque você vai perdendo a admiração por aquela pessoa que você não precisa mandar, você não precisa pedir. Tá lá, pra todo mundo ver que precisa ser feito. Você vai perdendo o gosto por manter a casa, porque só você faz, o outro não faz. Daí você tempera isso com a falta de tempo, a falta de recursos, a falta de admiração. Sim, o não ser vista. O não ser vista. Às vezes, principalmente quando você tá nesse meio, a única coisa que você precisa é de um dia colocar uma roupa bonita, tomar um banho e sair e ser vista como uma mulher. Porque todo mundo ali tá te vendo como mãe. E como que a mãe fica dentro de casa? Com a roupa mais confortável possível, o cabelo mais bagaçado possível. Porque a última coisa que você tem tempo naquele momento é pra você. Então, hoje, eu consigo ver isso com uma clareza muito grande. Uma clareza muito grande. Quantas pessoas não chegam na minha mesa e só de olhar pra elas, eu sei que elas não estão bem. Eu sei que elas estão precisando de alguma coisa. E é genuíno esse contato, porque ali não é só sobre unha, só sobre fazer unha. É sobre muito mais. É sobre mulheres. Sobre mulheres que entendem as dores de mulheres. E por que que um homem não consegue sentir as mesmas dores? É um problema 100% para mim estrutural. Ele sempre teve uma mãe que fez tudo. Daí ele vai morar sozinho ou vai morar com alguém, sempre vai ter alguém ali que faça tudo. E por mais que é um cara que ele sabe cozinhar, sabe lavar, sabe passar, sabe limpar, ele sabe viver sozinho, assim, um cara que sabe viver sozinho, ele é o cara, o partido. Uma mulher que sabe fazer isso, ela não faz mais que obrigação. Sim. Porque como se é mulher, você não sabe fritar um bife? Né? Como se é mulher, você não sabe fazer uma lasanha? Como se é mulher, você não sabe lavar um banheiro? Se eu não sabe lavar uma roupa branca, eu não sei. Eu não tenho roupa branca na minha casa, porque desse mal eu não sofro. Dá licença, não sou obrigada. Então, assim, tem isso, essa cobrança da parte social. E é tão estrutural o problema que eles não conseguem. O homem, quando ele tá dentro dessa situação, ele não consegue ver que é um problema. E que é isso que mina o casamento, é isso que vai minar o relacionamento, é isso que vai minar o sexo. E daí vai ter um belo dia que ele vai chegar pra você e ele vai limpar a pia. Ele vai limpar o fogão, ele vai guardar a louça e ele vai querer o quê? Ele vai querer. Ele vai querer te comer, né, minha filha? Vai Você querer. para de ser sonsa que você sabe. Ele vai querer te comer, só que você tá tão puta dos outros dias que ele não foi porra nenhuma que você não quer. Só que ele não vai conseguir ver como quem vai deixar a criança. Ou vai? Claro que não.
E a criança, ela tem um sensor. Ele viu tudo, fez tudo, mas e a criança? E daí você pode falar assim, ai, mas eu queria sair, né? Me sentir Sim. vista, me arrumar, ir para um lugar... Não tenho recursos, ok, vamos fazer algo em casa. Só que a criança, ela sai da sua barriga, ela sai com um sensor embutido. Um sensor que é pregado à tua calcinha. Você desceu a calcinha, ele levanta da cama. Automaticamente. Sim. Então, assim, você coloca todos esses problemas, tira o sexo, tira o dinheiro, tira a autoestima, o que sobra. O que sobra? Ai, sobra um quebra-cabeça pra você montar de novo, que é essa nova mulher que nasce. E você, falando sobre a questão da mulher, você tem um filho que é homem. Como que é o que você Isso tenta passar? É muito complicado pra mim. Muito complicado, porque assim, ó. Eu vim de uma família que eu não tive uma figura paterna. Então, assim, eu já tenho essa explosão de energia masculina. Não tive essa figura paterna. Não tive um relacionamento que deu certo. E daí eu pego o Anthony, às vezes, em momentos que ele é um homem. Eu tenho que entender que eu tô criando um homem, mas pra mim isso é muito difícil. Vou dar um exemplo. Teve uma seguinte situação, passei por uma cirurgia e eu tava muito mal. E ele, brincando na cama, ele me deu uma cabada de vassoura no nariz, assim, de chorar, de sair lágrima do nariz. E eu fiquei muito brava com ele, no momento, assim, uma explosão de raiva, eu gritei com ele, falei assim, você tá de castigo, isso, chorando, assim, transtornada. Você tá de castigo. E ele olhou pra mim muito sério, ele falou assim, você não pode falar comigo desse jeito, eu sou o homem dessa casa. E daí eu... Quê? Oi? Nessa casa não tem homem! E depois, assim, conversando com muitas pessoas, buscando essa maturidade, eu entendi, sim, a minha casa tem um homem e eu preciso criar ele para ser um homem. Eu preciso criar ele para que ele tenha não só essa força de homem, essa visão de homem, mas para que ele seja protetor, para que ele seja cuidadoso, para que ele seja provedor. Porque o homem tem que ser protetor, o homem tem que ser provedor. É da natureza. Tudo bem que nós, mulheres, lutamos para poder fazer isso, para ter esse lugar, esses direitos. Mas a gente também quer poder ter o nosso lugar de feminilidade. E é muito difícil conciliar isso e equilibrar isso, criando um pequeno menino, um pequeno homem. Mas eu acredito que eu tô indo bem, porque ele é... Maravilhoso. Ele é maravilhoso, cara. Sim. Ele é muito... Eu passei pela cirurgia, né? E tinha dia que eu ficava muito mal e tava vomitando no banheiro. E ele vinha e passava a mão na minha costa, assim, e falava, mãe, respira. Você tá melhor? Vai ficar tudo bem. Então, assim... Essa é uma das coisas. O Anthony é uma criança extremamente... Ele tem 4 anos, mas ele é extremamente ativo, independente. Ele come sozinho, ele toma banho sozinho, ele é autônomo, total autonomia. E eu tô criando ele pra exatamente isso. Ele não tem esse negócio de... ele tem 4 anos, então ele não pode fazer coisas dentro de casa. Ele me ajuda a guardar a louça, ele me ajuda a passar um pano na geladeira, ele coloca a roupa dele na máquina, ele coloca a roupa dele, ele tira a roupinha dele, ele coloca no cesto de roupa suja. Então, eu tô plantando uma sementinha para que essa criança, assim, não seja um abominável homem das neves. Então, como você falou, passou por uma cirurgia onde o Anthony foi seu companheiro. Também foi referente. A autoestima agora está sendo renovada também. Eu acho que eu tô numa fase de redescoberta. Descobrindo essa mulher. Eu passei por uma bariátrica. Durante tudo isso que aconteceu, empreendedorismo, casamento, maternidade, eu descobri que eu estava com nódulo na tireoide e com alguns problemas bem sérios hormonais. E você tempera isso com uma genética que já não é boa, você coloca aí mais uma rotina exaustiva, mais comer besteira só porque é o que é mais fácil, é o que é mais barato. Então eu cheguei aos 126 quilos. E eu estava acabada, destruída. Eu comecei o meu processo de emagrecimento em novembro do ano passado.
pelo SUS, com acompanhamento de nutricionista, psicóloga. Até maio eu consegui emagrecer 15 quilos. Após a cirurgia já são 38 quilos. E eu não me reconheço, assim, em tudo. Eu acho que esse ano foi um ano de total superação. Eu passei por um divórcio, eu passei por uma cirurgia que quase fui de arrasta pra cima. E tô aqui, plena, viva. Contando sua história. Meu negócio tá de porta aberta, bombando. Bora fazer de novo o merchan, fala de novo, @mariafifi_esmalteria. E eu sou muito, muito, muito grata a Deus. Nesse período, não teve um momento que eu me senti desamparada por Ele. E eu acho que eu me reencontrei. E o equilíbrio que eu estava buscando tanto dentro de um casamento veio depois. Porque hoje eu consigo manter uma vida mais saudável, eu consigo manter uma vida materna muito mais divertida. Eu vejo a Jennifer postando até story agora, malhando. Academia, O pratinho dela, a mamão, o Anthony tava comendo. E assim, eu engajo o Anthony a fazer tudo que eu faço, né? Não tem essa. Então, assim, se o que eu como, ele come. E ele falou pra mim, assim, que ele vai treinar. Porque nós dois em casa, a gente tem um foco. Que é barriga triste, bunda feliz. E quando você tem um filho em casa, se prepara. Nossa. Porque a humilhação também já vem instalada no mesmo software da calcinha. Então, assim, ele acorda cedo e fala, mãe, que teta mole. Tá parecendo uma slime. Mãe, sua barriga tá caída. É esse tipo de coisa que assim. Então, tem que treinar. Porque, assim, a motivação tá ali, entendeu? Mas, assim, eu consegui um equilíbrio, assim, que eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. O equilíbrio espiritual, porque me encontrei num lugar, numa igreja, onde eu me sinto acolhida, me sinto pertencente, me sinto tocada pelo Espírito Santo. Eu encontrei uma vida saudável que eu não sabia que nem era possível eu ter, porque eu não me sentia capaz. Eu achei que a bariátrica, para mim, ia ser uma mudança de fora para dentro. E foi uma mudança tão radical de dentro para fora que muitas vezes eu nem me reconheço. Muitas vezes eu fico, meu Deus, essa nova Jennifer me surpreende diariamente. E eu só espero que seja só o início de uma grande transição, de uma grande transformação para minha vida. Porque se eu posso sonhar, eu posso realizar. Sim. E eu nunca me senti tão capaz na minha vida. De verdade. Eu gostaria de pedir que você deixasse um recado. Sua história é incrível. Eu fiquei um pouco calada porque eu estou gostando de ouvir. Um recado para as mulheres, para acreditarem nos seus sonhos, toda essa superação, enfim. Eu acredito que a coisa que eu posso, assim, mais deixar claro e que eu aprendi a duras penas. Você pode ter a melhor pessoa do seu lado. A pessoa mais confiável, mais agradável, mais protetora. Mas você precisa saber quem você é e o que você quer para sua vida. Porque ninguém sabe, só você. E além disso, esteja preparada, esteja organizada, principalmente financeiramente. Tem muita mulher que eu conheço que deixa de viver um sonho, que deixa de fazer muitas coisas que planeja, que deseja, por não se planejar e não se organizar financeiramente. Porque nós, mulheres, somos assim. Se a gente tá triste, duas coisas que a gente faz. Ou a gente come, ou a gente gasta. Porque tem que recompensar de um jeito a merda toda, né? Então, assim, às vezes, se permitir é uma coisa, mas tem atitudes que a gente toma que só vai fazer a gente ir pra merda mesmo. Então, eu não sou a mesma Jennifer de 6 meses atrás, nem a Jennifer de 1 ano atrás, nem a Jennifer de 5 anos atrás. E nem a de 13, que nem sabia onde ia chegar. Exatamente. Hoje eu olho para aquela menina de 13 e eu falo assim, obrigado por não ter existido. Obrigado pela força de vontade que você tinha. Obrigada pela garra que você tinha. Porque nada na minha vida veio muito fácil. Tudo assim que eu quis, assim, eu fui atrás e eu arranquei pra mim. Só que uma coisa que eu aprendi nesses 6 meses é que o que é pra ser da gente vem com leveza. Não adianta você trabalhar muito, você correr atrás muito e você não ter um objetivo. Porque daí no fim, quando você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar te satisfaz, qualquer lugar você é bem-vinda. E hoje eu tenho certeza
do que eu quero e aonde eu quero chegar e aonde eu sou bem-vinda e aonde eu quero estar. Exato. Fica o recado aí da Jennifer. Jennifer, gratidão por estar aqui. Agora a gente só vai fazer uma brincadeirinha que a gente já quebrou o gelo antes, né? Com certeza. A Jennifer, vou fazer um breve resumo. Eu conheci essa pessoa maravilhosa, sonhadora. Acompanhei o trabalho dela quando ela começou lá na esmalteria. Depois, a passagem para Maria Fifi, onde ela cedeu o espaço dela para a gente fazer o primeiro encontro de mulheres. Foi muito legal. Foi sensacional. Os feedbacks foram ótimos naquele encontro. Então, já acompanhe um pouco. Poder ouvir um pouco mais da história dela foi sensacional para mim. Não sabia que começou lá com 13 anos, enfim. Muito obrigada, gratidão. Gratidão pelo convite. Você é Prazer ter você aqui na cama com a gente. A gente vai pegar aqui, temos algumas cartinhas que as pessoas gostam dessa parte. Escolhe aí uma carta. Então vamos lá. O que tá escrito? Você já sentiu vergonha de perguntar sobre camisinha antes do sexo? Muita. Muita vergonha e já não usei camisinha por medo de me impor e falar assim, eu não transo sem camisinha. Hoje em dia, jamais. Acho que a gente faz muito isso quando é adolescente, né? Sim. E depois de 9 anos casada, meu ex-marido era uma das pessoas que foi dessa forma, que não usava camisinha. Acho que a gente usou camisinha a primeira vez, transou e depois nunca mais. Uhum. E hoje... Pra alguém fazer com que eu faço o que eu não quero fazer, não. Hoje eu não faço absolutamente nada que eu não tenha vontade. Exatamente. Nada que eu não queira fazer. Mais uma? Acho que é essa. Você já trocou mensagem safada com alguém, Jennifer? Já? Quem nunca, né? Agora solteira, tá rolando muito? Poderia, mas eu tô numa fase que eu acho que eu não tô na vibe de me relacionar e nem Igual você falou, tá vindo a transformação de dentro pra fora. Eu tô muito focada em mim e eu quero que permaneça assim, porque eu acho que a pessoa... Tá se namorando. Eu acho que sim. E a pessoa certa, ela vai aparecer no momento certo. E como eu falei anteriormente, com leveza. Eu não quero fazer nada às pressas. Eu não quero fazer nada por carência. Eu não quero fazer nada por... Sabe aquele negócio, qualquer coisa serve? Não me pertence. Eu não quero mais isso. Legal. É sobre isso. Mais duas. Tem duas aí, vamos ver. Você já foi observado durante o sexo por alguém? Não. Pelo menos eu acho que não. Mas a última... Você tem alguma... Ai, que vergonha. Você já... essa daqui não vai ter. Jennifer, muito obrigada. Muito obrigada, gratidão ter você aqui mesmo. Todo mundo vai querer saber o que estava escrito ali, Vanessa. Vai ficar curioso pelo próximo vídeo. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Te dou sucesso. Obrigada a vocês. Nos sigam nas redes sociais. Isso. E acompanhem os próximos vídeos, porque o trabalho da Vanessa tá incrível. E fora que já marque aí pra deixar as unhas renovadas com a Jennifer. Além disso, merchan também, depiladora, maquiadora. Ela é uma pessoa que gosta de estudar, como vocês acompanharam aí no vídeo. Então segue ela. Fala o arroba de novo. Maria Fifi, _ esmalteria ou... Jennifer Rosa, _ unhas. Segue a Nina, Delícias da Nina. Ela deixou um mimo pros nossos convidados, vai ter mais mimos. Tá uma delícia. A Jennifer já experimentou. Muito obrigada, gratidão, Jennifer, beijão. Obrigada. Valeu, Asus.